A década de 70 foi marcada por grandes transformações. O expressivo crescimento da participação feminina no mercado de trabalho brasileiro foi uma das mais marcantes transformações desse período. No Ceará, o surgimento da televisão foi um marco histórico. Apesar da TV Ceará Canal 2, primeira emissora de televisão cearense, ter sido inaugurada em 1960, foi na década de 70 que o mercado televisivo ganhou força no estado, com a criação da TV Verdes Mares, TV Educativa e TV Uirapuru. Mas como esse novo mercado absorveu as mulheres na época? As pioneiras da TV cearense é o nosso assunto de hoje. Entra na roda, o programa está começando. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa roda. E no programa de hoje temos a honra de receber 3 mulheres incríveis que fizeram parte do início da televisão cearense e ajudaram a construir a nossa história. Está aqui com a gente a Rita Oliveira, que foi a primeira apresentadora do telejornal da Verdes Mares, a Fátima Bandeira, nossa primeira repórter, né? E aqui com a gente também a Mônica Silveira, que faz parte dessa história, foi uma das primeiras produtoras aqui também do Ceará. Sejam todas muito bem-vindas. E como vocês estão percebendo aqui, as meninas estão todas de máscara, porque a gente está nesse momento muito crítico, né, da questão da Covid. E o nosso programa também mudou, inclusive, nós estamos mantendo o espaço do distanciamento que o protocolo exige. Mas hoje as meninas, elas estão com as máscaras exatamente para se proteger mais. E eu gostaria de começar essa nossa conversa de hoje falando um pouco a respeito desse início. Como é que era esse mercado de trabalho que estava começando? E como é que vocês vivenciaram isso? Primeiro eu quero agradecer o simpático convite a você, Lana, senhora que me fez. E também boa tarde a todas e a todos os telespectadores. Que bom estar aqui com vocês. Eu gostaria só de fazer uma observação. Vamos revisitar o passado mais ainda antigo, que não foi nem exatamente na Verdes Mares. Eu, na verdade, comecei na TV Ceará, né? Na nossa querida TV Ceará, e Canal 2, né? E foi tudo muito novo, né? Naquela época em que a gente vivia, na questão da idade, a gente tudo novinha, né? A guerra dos hormônios, então tudo era muito grandioso, né? E aí quando surgiu o convite para vir trabalhar na TV Ceará e ser lançada mesmo essa máscara, né? Tira a paciência da gente. Nossa, né? Vai ter que segurar essa história de todo o tempo tá ajeitando, mas é isso aí. Então veio o convite, foi muito interessante, porque eu fui lançada como a primeira noticiarista da TV Ceará. Então era um desafio muito grande, né, Fátima? E todas vocês que sabem e são estudiosas e acompanham, pesquisam, sabem como tudo que você começa e que você se abre à sua frente, né, um campo de ação em que você tem que se lançar e corresponder ao convite, né? E então, assim, veio como eu já falei, como um grande desafio e a vontade de agradar e de acertar, né? E esse é um período, a década de 60 e a década de 70, em que você tinha pouquíssimas mulheres na televisão e no jornalismo de uma maneira geral. Eram pouquíssimas jornalistas. E na televisão eram muito menos ainda. A gente ainda tinha uma regulamentação muito recente. As faculdades de comunicação eram muito recentes e as mulheres que trabalhavam em televisão eram muito discriminadas. Havia um preconceito enorme, né? Não eram moças de boa família, né? Como se dizia. Trabalhava em televisão. A gente enfrentou isso mesmo. Quando trabalhava em televisão, não eram moças de boa família. Esse era o sentimento. Geral, os artistas em geral, mas de uma maneira geral, o preconceito maior com a televisão. Teatro também, né? Mas, assim, no rádio você não sentia tanto esse preconceito. Na TV era muito forte. Isso. Talvez pela exposição da imagem, nós ficávamos expostos, porque nós ficávamos conhecidas, né? Então, talvez o preconceito se manifestasse muito mais pela exposição
da imagem, eram figuras públicas que todo mundo passasse na rua conhecia. Então, havia, assim, um preconceito muito grande e a gente enfrentava isso cotidianamente. Cotidianamente enquanto mulheres e cotidianamente enquanto profissionais. Porque assim como havia o preconceito da sociedade com nossa atividade, havia o preconceito dos colegas com a nossa atividade. As mulheres estavam invadindo um campo que era dominado, mais um campo que era dominado exclusivamente por homens. E nós entramos como jornalistas, principalmente, né, invadindo um espaço que, por direito, seria nosso, mas no entendimento da época, era um espaço absolutamente masculinizado. Se você for olhar a história do jornalismo, você vai encontrar pouquíssimas mulheres, e aqui no Ceará, principalmente, né? Então, foi um momento mesmo de desbravar, né? De abrir espaço, porque hoje, se você olhar, hoje a realidade, você vê um número enorme de mulheres, provavelmente mais mulheres do que homens, na atividade jornalística, na maioria dos canais. E em todas as atividades, não só na frente da tela, mas por trás da tela também, né? Hoje é um mercado absolutamente amplo, acredito né? que de igual para igual. Cultivado, não tenho né? estatística, não fiz esses levantamentos, mas eu não acredito que haja disparidade. Quando eu entrei aqui, eu era a única mulher. Eu fui a primeira no jornalismo da TVC. A pedra fundamental. Porque eu fui a primeira mulher a trabalhar no jornalismo da TVC. Abriu o não tinha caminho, né? ninguém. Abriu o caminho, né? Eu fui a verdade. primeira repórter. Né? Eu fazia o segundo ano da faculdade, eu entrei como estagiária. Isso é 75, acho que é 75, 76. A TV foi fundada em 74. Então, acabou que a gente foi entrando, invadindo muito nova também, Rita. Pois né? é. A gente muito jovem, né? Também Tudo não tinha muito muita grandioso, dimensão né? do que estava Muito fazendo, a gente dispersivo. ia fundando. Era isso que eu ia comentar. Acho que não tinha muita noção da realidade de como as mulheres eram inseridas nesse mercado nesse período, né? Acho que a coisa ela ia muito, fluía muito. Vocês seguiam? A gente ia. Seguia. A gente ia, não Né? tinha muita consciência, até porque não havia um debate muito claro, né? Como a gente tem. Hoje nós temos um debate muito forte sobre a condição da mulher. Mas à época não tinha. Com toda a revolução da década de 60, a gente não tinha um grande debate no conjunto da sociedade. Talvez nas alas mais progressistas a gente tivesse, mas no conjunto da Período de sociedade... ditadura, né? No Ainda conjunto tinha- da sociedade ainda tinha era isso. plena ditadura. Das Ainda lutas estávamos armadas, em plena né? ditadura, né? Terrorismo, Então, quer dizer, tanto tudo muito de esquerda difícil. como direita, naquela fase de 70, né? Isso não era uma pauta da Brincadeira. sociedade, não podia ser. Verdade. Né? Então, assim, a gente ia. Violência a gente política. só ia. Eu acho que foi nesse período também que os movimentos feministas começaram a se organizar melhor também, né? O enfrentamento à ditadura no Brasil é um momento de grande organização do movimento feminista, porque quem vem para a linha de frente, os maridos, os filhos exilados e as mulheres vão para a rua É. para enfrentar a Lutar. ditadura, lutar Pra né, pela libertá-los, anistia, para o fim da ditadura. As mulheres assumem um papel muito grande. É. E aí você tem... Porque quando a gente vai falar da história do feminismo no Brasil, a gente vai ver que a partir da década de 60, com a Revolução da Pílula, você começa a ter, com todo o movimento que há, que chega, os ecos que chegam ao Brasil do movimento feminista internacional, movimento na década de 60, mas a consolidação do movimento de mulheres no Brasil acontece na década de 70, no enfrentamento à ditadura. Aí é a consolidação de movimentos organizados de mulheres na luta pela ditadura. E aí depois isso evolui, né? Naquele período, tudo se passava muito pela censura. Tudo que você publicava, tudo que você, inclusive nos Falava, telejornais é. que você apresentava, você tem... Como foi vivenciar isso? Como é que vocês... você podia falar sobre isso, Rita? Eu nasci no interior do Ceará, me criei no Rio de Janeiro, vim para Iguatu, fui lançado lá na Rádio Iracema de Iguatu e, posteriormente, vim para a TV Ceará. Se abre um leque, né? Se abre um espaço à sua frente. De maneira que eu posso dizer que a minha foi de uma forma muito bonita, foi limpa. Fluiu bem, foi tranquila. Né? Da maneira como eu gostava, né? Eu desejava. Então, eu também tive que trabalhar o discernimento, né? Até onde eu podia me posicionar. Então, eu confesso que eu tenho essa linha de me resguardar, porque eu vi muito cedo que, se você se posicionasse, não, você também tinha que... Eu estava defendendo o prefixo que eu estou defendendo, que eu digo assim, o meu espaço, o meu profissionalismo, o meu trabalho. Né? Se eu começasse, pelo menos na minha época, que você está perguntando, eu tenho que me colocar lá na época, né? Claro. Me reportar As pessoas iam sendo forçadas a uma autocensura. autocensura. Então, eu tinha assim, aquela
aquela precaução de não escrachar a situação, está entendendo? Eu fazia isso em algum texto que eu pudesse me escrever, alguma coisa que eu pudesse me posicionar, mas na linha de frente, como se diz, da comunicação, eu dava uma freada, assim, eu não me... Sabe? Porque eu senti que aquela época, como nós já falamos, de lutas armadas, violência política, né? Muita censura, então eu tinha que dar uma freada, porque eu estava começando, né? Eu não podia me lançar, eu não tinha também essa porque era muito maior do vibe, né? Assim, e você também, né? Muitas pessoas que trabalhavam nesse período tiveram um comportamento dessa forma. Veja só, eu comecei a trabalhar nesta televisão, era uma televisão oficial, né? Na época TV educativa, era uma televisão oficial. E, obviamente, que, em sendo uma televisão oficial educativa, nós tínhamos uma linha editorial muito clara. Então, você sentia o efeito da censura, efetivamente, do ponto de vista da censura local, a gente pode dizer, porque nós fazíamos jornalismo local, né? E a censura, ela se movimentava muito em termos das matérias nacionais, né? Do ponto de vista da TV, o que é que a gente sentia? Dependendo do presidente da época, né, se era mais democrático ou menos democrático, a gente podia ou não fazer alguma crítica ao governo do Estado. Né? Então, tem assim, algumas situações foram emblemáticas. Eu lembro que houve uma época em que a gente não podia falar que a primeira-dama tinha nem o braço gordo. Era um negócio assim, triste, lembra? Né? Por aí. Mas, de uma maneira geral, a gente tinha muita liberdade para falar de todos os outros assuntos. A gente só tinha que ter cuidado quando a gente fazia a crítica de uma emissora do governo do Estado, era assim que se entendia, e não como emissora pública. Hoje a gente já pode dizer, a emissora não é do governo, a emissora é pública. É, né? Verdade. Então, tinha essa visão de que a emissora era do governo do Estado e a gente tinha dificuldade de fazer a crítica ao governo do Estado. E não era uma crítica pelo prazer de estar, é porque, de repente, você tinha posicionamento alguma denúncia, né, de alguma coisa que não estava funcionando e você queria colocar. E aí, sim, isso era, de fato, barrado cotidianamente. Assim, se a gente extrapolava muito, né, isso era barrado. Mas não havia assim, havia uma certa liberdade de abordar todos os outros assuntos. Desde que a gente não atingisse o governo do Estado, o resto a gente tratava e entrevistava. Eu lembro que, em 89, nós saímos do ar, porque o TRE disse que a gente estava defendendo a campanha do Lula. Em 89, saímos do ar, na cobertura das eleições. Nessa época eu era apresentadora, né? Daqui. Tiraram a gente do ar no dia da eleição. Eu lembro, né? Demais. Então, assim, a gente tinha... Aí a gente já tinha acabado, né? Já tínhamos os governos civis, mas ainda tinha esse resquício. Porque também isso é um problema cultural. Não é com o fim da ditadura que a cultura muda. Teve toda uma readaptação. Infelizmente, hoje a gente está perdendo isso de novo, porque está ficando triste esse país novamente. Mas há toda uma readaptação. Então, a autocensura, que acho que você comentou, né, é uma coisa que era muito forte. Então, as pessoas ainda tinham muito receio. Ainda havia muito autocensura como resquício da cultura que se construiu. Foram 21 anos de ditadura, não é pouco tempo, são 2 gerações. Né? As empresas também faziam censura. Lembre-se que os meios de comunicação todos apoiaram a ditadura, exceção do jornal Última Hora, né? E da TV Record antiga, não a atual. Né? E as duas foram fechadas pela ditadura, tanto a Última Hora como a TV Record foi fechada, né? Porque se opuseram à ditadura. Então, quer dizer, os meios de comunicação aderiram fortemente à ditadura, apoiaram abertamente a ditadura. Na verdade, ou fariam isso... Apoiaram. Mas apoiaram porque é uma visão conservadora. Né? Toda uma construção que foi feita. E o Brasil é um país ainda muito conservador. Nós somos um país extremamente conservador isso ainda, de forma né? absurda. E a nossa elite é muito conservadora. E os meios de comunicação, obviamente, controlados pelas elites econômicas e políticas, refletem esse conservadorismo. Então, eu acho que os meios de comunicação, eles aderiram à ditadura não por receio, porque acreditavam, eles bancaram o golpe, porque achavam que ia ter comunismo no Brasil, achavam que o João Goulart era comunista, é brincadeira, né? Mas acreditavam piamente que o João Goulart era comunista porque ele era um trabalhista. Então,
efetivamente, os meios de comunicação, como parte dessa elite conservadora, apoiaram o golpe. Então, eles também não tinham muita dificuldade. E quando a ditadura endureceu, né, depois do AI-5, os próprios meios de comunicação passaram a ser vítimas daquele governo que eles legitimaram, que eles ajudaram a colocar no poder. E aí você sabe toda a história da imprensa brasileira, do empastelamento dos jornais, né, de tudo que aconteceu na época da ditadura. Mas isso vem já pós AI-5, que é o segundo momento da ditadura, que é o recrudescimento da violência do Estado. Um condicionamento doentio, né, que se emperra mesmo o progresso, o avanço, né, do conhecimento, né, da conscientização mais aberta. Isso dificultou mesmo, né, o discernimento das pessoas, né, um posicionamento mais crítico, porque tinha que ser bitolado. Não, eu lembro que naquela época, tudo que se passava nos meios de comunicação, antes de passar qualquer, seja novela, qualquer coisa, tinha aquele cartazinho liberado pela censura. Né? Então, assim, existia um controle, política, é uma coisa absurda. Havia uma questão moral gravíssima. Muitas peças de teatro foram barradas não por questões políticas, mas por um moralismo udenista muito forte, que não deixavam. E aí, por isso, a gente não podia discutir a condição da mulher. Imagina, se nós íamos fazer uma discussão sobre a nossa condição feminina. Imagina, naquela época, dizer assim, olha, eu sou dona do meu corpo, eu faço o que eu quero. Não existia isso, né? Até porque a própria Constituição nos colocava como subordinadas aos maridos. Né? Não, inclusive, os maridos... 88, né? Pois é, a década de 80 foi libertadora, né? Em 88. Até então, um homem matava a mulher e era inocentado pela legítima defesa da honra. Temos o caso emblemático do Dock Street, que matou a Ângela Diniz, e foi inocentado porque ele estava defendendo a sua honra. Né? Chamava-se o jurista que desenvolveu a tese, era crime, era a tese da legítima defesa da honra para os homens. Se nós matássemos, não. Se nós matássemos o companheiro, aí a gente é presa. Os homens podiam nos matar. Então, isso não podia ser nem discutido. Como acabou a vida daquela atriz, né? Dorinha... A Dorinha Duval, né? Também. Matou e foi presa. Né? Você não discutia a política e esse conservadorismo, ele se refletia também numa censura de viés moral muito forte, de você não poder trabalhar determinados assuntos. Eu lembro que quando surgiu o programa da TV Mulher, foi um escândalo a Marta Suplicy falar sobre sexo na televisão. Foi um escândalo, isso já é na abertura. Mas foi um escândalo. Eu fiz um programa aqui com a Virgínia Borba, nós fazíamos o Estúdio Mulher na linha do TV Mulher, e a gente podia falar sobre tudo. Eram coisas muito complicadas, pautas muito avançadas para a época. Muito avançadas. Porque esse conservadorismo era muito forte. E agora a gente teve um avanço e hoje a gente tem um retrocesso muito grande, né? Também lamentavelmente, um avanço do conservadorismo. Esse retrocesso, lamentavelmente, porque... A gente sabe assim, voltando aí na história, até uns anos atrás, no interior da França, a mulher ficava ao lado do marido, acompanhando o momento gastronômico dele, né? o jantar dele e tal. Né? De lá para cá, a gente vê assim, grandes mulheres que se destacaram, que se posicionaram em vários segmentos, né? da nossa realidade e tudo. Mas agora, de novo, a questão do machismo voltou. Né? A questão terrível, né? Da defasagem salarial também continua sendo um grande problema. Com certeza. Né? E é sobre esse conservadorismo que a gente vai falar no próximo bloco, viu? A gente volta já já.